Bom, pessoal, vamos à última parte da nossa aula dessa semana. Falamos já sobre as algas e, se vocês se lembram, tem outro grande e diverso, né, grupo de seres vivos que está lá amontoado no reino dos protistas. Além das algas, a gente tem os protozoários, aqueles seres que são unicelulares, heterotróficos e tem a célula eucarionte. Não dá para a gente ver aqui as organelas direitinho, porque elas não estão coradas, mas dá para a gente ver que tem um monte de coisa aqui dentro dessa célula, né? E eu garanto para vocês, todas as organelas estão aí dentro, mitocôndria, reticulado plasmático rugoso aí, é um protozoário, ele é composto por uma única célula eucarionte. Por eles serem heterotróficos, né, muitos deles têm movimento, que a gente vai falar, eles parecem animaizinhos. Não são animaizinhos porque são unicelulares, são compostos por uma única célula, não tem tecido, não tem desenvolvimento embrionário, coisas que os animais têm. Eles podem viver em água doce ou salgada, vida livre, se alimentando de matéria orgânica. Algumas espécies são parasitas, algumas causam até doença para o ser humano, isso é tema para a nossa próxima semana. E algumas vivem dentro de outros organismos, simbiontes, né? Nos cupins, por exemplo, você tem protozoários que são responsáveis por digerir a celulose da madeira que o cupim consome. O cupim, todo mundo conhece, aquele bicho que come madeira, né? Mas ele não é capaz de digerir a madeira. Quem digere são os protozoários que vivem no intestino dele. Um precisa do outro para viver, né? Tem bactérias lá também, né? Não são só protozoários, tem toda uma flora, desculpa, intestinal dos cupins, mas são espécies de protozoários que auxiliam esse processo. Então, vivem junto, ajudando outros organismos. Já falamos disso nessa aula mesmo, tudo bem? Vamos então falar dos principais grupos desses protozoários, né? De novo, grupos muito diversos, organismos muito diferentes, inclusive evolutivamente, né? Mas que em geral tem aquelas características, seres unicelulares eucariontes heterotróficos, né? Primeiro desses grupos, e aí a gente vai falando dos grupos, a gente vai falando das características que às vezes se estendem aí para mais de um grupo de protozoários. Ciliados. Ciliados é um grupo dentro dos alveolados, a gente não vai falar dos alveolados todos, vamos falar só desses caras aí. O bom é que o nome dele já ajuda numa das principais características que esse grupo tem. Eles têm o quê? Cílios. O que são cílios? Como se fossem pelinhos que ficam em volta da célula, que ajudam o organismo a se locomover. Eles batem todos em sincronia, tem uma estrutura que eles têm motilidade, né? E aí você vê os ciliados, a maioria deles, nadando por aí, né? Se locomovendo na lâmina do microscópio quando você vê eles, né? Então parecem bichinhos, mesmo não são bichinhos, são protozoários, são ciliados. Todas as espécies têm vida livre, ou seja, não são parasitas, eles não causam doença. Eu ia falar que eles não causam mal a ninguém, mas você tem algumas espécies, como essa daqui, por exemplo, que são predadores, né? Maioria de água doce, vão ter um vacúolo, já vou falar disso aqui nos próximos slides. Né? Alguns são predadores, fagocitam o organismo, lembram da fagocitose? A célula consumindo a outra. Né? Outros se alimentam de matéria orgânica, mas têm vida livre. Uma característica desses organismos é que eles têm dois núcleos, o macronúcleo e o micronúcleo, também vamos falar disso daqui a pouquinho. Macronúcleo relacionado às funções metabólicas da célula, síntese de proteína, né? É o macronúcleo que cuida disso, e o micronúcleo relacionado à reprodução, em especial a reprodução sexuada que esses organismos são capazes de fazer. São seres unicelulares, podem se reproduzir assexuadamente, mas também, volta e meia, gostam de se reproduzir sexuadamente. A gente vai falar disso daqui a pouco. Né? Então aqui isso aí é um paramécio, tá? Protozoário bem comum, bem fácil de achar, tem esse formato de chinelo, meia, sei lá, de pé, né? E aí uma representação com as principais estruturas desse cara. Não estão todas as estruturas representadas, eu garanto para vocês, ele tem mitocôndria, ele tem retículo endoplasmático, é uma célula eucarionte esse organismo, tá? Mas ó, vejam só, tem o macronúcleo. Cadê o micronúcleo? Aqui perto do macronúcleo. Esse organismo se alimenta de matéria orgânica, né? E ele pega essa matéria que está no líquido, onde ele vive, e ele direciona para uma região onde acontece a fagocitose. Lembram da fagocitose? Forma-se uma vesícula. Deixa eu mudar a cor aqui. Forma-se uma vesícula.
que se fecha, forma um vacúolo digestivo que depois é digerido ali pelo lisossomo. Lembram disso? A gente viu isso, meus queridos, há algumas semanas, alguns meses, tá? Há bastante tempo. É assim que ele se alimenta. Só que muitos ciliados, incluindo esse daí, eles têm uma região específica onde essa fagocitose acontece, que é o citóstoma. Cito é célula, estoma é boca. Então os cílios todos direcionam o alimento nessa direção, e aqui acontece a fagocitose. Os vacúolos digestórios sofrem digestão, a célula, o organismo aproveita os nutrientes, e depois esses nutrientes o que sobrou, né, o que não foi absorvido, é excretado pelo citopígio, como se fosse o bumbum da célula, né, onde aquilo que não presta é botado para fora. Então a gente vai falar um pouquinho mais de fagocitose, eu vou mostrar para vocês algumas imagens. E lógico, o corpo desse organismo é envolto por esses pelinhos, os cílios, que fazem com que ele se locomova, batendo todos em uníssono. Ele também tem os vacúolos, chamados vacúolos contráteis ou vacúolos pulsáteis, que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, tá? Então, os vacúolos contráteis ou vacúolos pulsáteis têm esse nome porque eles se contraem, ou, como a gente está vendo aí, eles pulsam. Deixa eu mostrar eles aqui para você. Ó. Um aqui, outro aqui. Esse GIF está mais bonitinho que o outro. O outro está acelerado, mas dá para ver melhor eles batendo aqui e aqui. Então você observa um ciliado e muitos outros protozoários que não são ciliados também têm essas estruturas, em geral de água doce, e você vê essas bolinhas que crescem, crescem, crescem dentro do protozoário e some. Crescem, 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 some. Crescem, 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 some. O que são elas? São os vacúolos contráteis ou vacúolos pulsáteis. Né? Esses organismos de água doce, eles vivem, aí vocês vão ter que lembrar do fenômeno da osmose, lembram? Também faz alguns meses que a gente viu. Eles vivem num meio hipotônico. A aguinha que eles vivem do riacho, né, do rio, da lagoa, do lago, a lagoa salgada do lago, é menos concentrada, tem menos sal, tem menos coisa dissolvida do que o corpinho deles, do que a célula deles. Logo, a água ela tende a ser transportada para onde? Do meio menos concentrado em soluto para o meio mais concentrado. A água é como se ela quisesse, isso não acontece de verdade, mas como se ela quisesse diluir todo esse sal, todas essas proteínas, esses aminoácidos diluídos aqui no meio. Ocorre uma movimentação por osmose. A água tende a entrar no corpinho desse organismo. E ela consegue. Ela atravessa a membrana plasmática. Né? Ela vai entrando, 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 e se nada for feito a respeito, é capaz da célula estourar. Né? Como as nossas células estouram quando são colocadas no meio hipotônico. Se você pegar uma hemácia, só uma célula do sangue, colocar na água da torneira ou na água desse lago, ela vai crescer, 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 porque a água vai entrar nela por osmose, até que em dado momento ela arrebenta. Nossas células, não é bom que isso aconteça com elas, né? Não é legal. Mas com esses organismos é ainda pior. Por quê? Porque eles são a célula. Se eles arrebentarem, eles morrem. Né? Eles não arrebentam. Por quê? Porque eles têm essa estrutura, vacúolo contrátil ou vacúolo pulsátil, que constantemente captura a água que está entrando e joga para fora. Captura a água que está entrando e joga para fora. Para manter um equilíbrio osmótico do organismo. Ele vai estar constantemente gastando energia para tirar a água que está constantemente entrando dentro desse organismo. Paramécio é como se fosse um submarino. Ele vive embaixo d'água, né? É um submarinozinho furado. A água está sempre entrando no corpinho dele, ele tem que ir constantemente com um baldezinho e jogar fora o excesso de água, jogar de volta para fora. O vacúolo contrátil é que faz isso. Os ciliados de água doce tem? Tem. Os de água salgada não tem porque não precisam. Protozoários de água salgada em geral são isotônicos em relação ao meio. Tem tanto sal dentro deles quanto fora, a mesma concentração relativa. Mas esses protozoários e outros protozoários de água doce, até de outros grupos, têm esses vacúolos. Enchem, 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 joga para fora. Enchem, 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 joga para fora. Essa é a função do vacúolo contrátil. Né? De volta aí ao nosso esqueminha do paramécio, o nosso exemplozinho de protozoário e de ciliado, para ser mais específico. Aqui está mostrando legal como esses organismos fazem a fagocitose.
né? Ó, aqui, desculpa, o citóstoma, essa região. Bem aqui, ó, forma-se essa vesícula com toda a matéria orgânica que está sendo direcionada para aquela região, pelos cílios. Né? Uma parte dos cílios, então, bate, vai acumulando matéria orgânica que está na água nessa região, e em dado momento aquilo vai formando uma bolha dentro do organismo que se solta e vai viajar ali para dentro do organismo. Um vacúolo digestivo. Esse vacúolo vai se encontrar, lembra do lisossomo? Aquela organela que digere as coisas? Vai se encontrar com o lisossomo, vai acontecer a digestão intracelular e eventualmente os resíduos vão ser eliminados. Aquilo que não pôde ser digerido vai ser eliminado. Aqui dá para ver também o macronúcleo e o micronúcleo desse organismo. Legal? Então, fagocitose é como esses organismos se alimentam, né? Tomada de material grande e sólido, geralmente pela célula. As células também realizam pinocitose, que é a tomada de fluidos ou materiais pequenos. Então aqui são dois ciliados que a gente tem, né, mostrando a fagocitose. Olha só, o nosso amiguinho paramécio. Aqui dá para ver bem que o corpinho dele parece que tem esses pelinhos em volta, são os cílios, como ele se locomove. E aqui é um outro ciliado, é um outro protozoário, só que esse aqui é um protozoário o quê? Predador. O paramécio se alimenta, se alimenta de matéria orgânica do meio. Esse outro aqui, que eu não lembro, o nome me escapa agora, ele é um predador. Pô, mas ele é menorzinho que o paramécio, ele é menorzinho, mas vocês já estão vendo o que, que ele faz aí, ó. Ó, ele tem cílios também, ele é outro ciliado, só que ele só tem cílios em bandas, né, ao redor do corpinho dele, né? Ele encaixa aqui no paramécio, ele libera toxinas, tá, que vão paralisar essa outra célula, e aí ele vai começar o que? A fagocitar, vai fagocitar a célula que é maior que ele, vai começar a digerir. É um predador esse ser unicelular, esse protozoáriozinho, né? Até que, ó, ele põe todo o paramécio para dentro. Está realizando o quê? Fagocitose. Esse aí é um caso extremo, né? Ele põe para dentro uma célula que é maior que ele quase. Quase não, né? Uma célula que é maior que ele. E consegue digerir e se alimentar e se nutrir, né? Um ciliado comendo o outro, um protozoário comendo o outro. Geralmente a fagocitose são coisinhas menores, não são casos tão extremos assim. Aqui mais um exemplo de fagocitose. Não é um protozoário, tá, pessoal? Por que não está playando? Isso aí são células sanguíneas. Essa célula meio gelequenta que está no meio da tela é uma célula do nosso sistema imune, tá? Um leucócito, provavelmente. É um glóbulo branco. Né? Então está no nosso sangue, não é protozoário, mas é um exemplo de fagocitose, tá, pessoal? Então essas bolinhas aqui são as hemácias, células do sangue. Então a gente tem esse glóbulo branco que está perseguindo uma bactériazinha. Ó, ele literalmente perseguindo a bactériazinha fugindo, uma bactériazinha que está contaminando o sangue, né? O nosso glóbulo branco está fazendo o trabalho dele, que é ser uma célula de defesa. Aí, eventualmente, ele alcança. Vamos ver mais uma vez. Ele perseguindo, 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 aí, eventualmente, ele alcança e faz o quê? Fagocitose. Ele ingere a bactéria estranha. Ingere, come e destrói. Look, conseguiu. Pronto. Então, o nosso glóbulo branco faz isso, muitos protozoários fazem isso também para viver, englobando, do mesmo jeito englobando, né? Eu já devo ter falado para vocês, quando eu falo de fagocitose, para vocês entenderem, eu sempre dou exemplo de um filme, chama A Bolha Assassina. Né? É um filme, eu brinco, eu falo que é um filme muito ruim, cara, mas é um filme da década de 80, filme de terror, aquela coisa meio tosca mesmo, mas é um filme até que bem feito, cara, eu confesso que eu gosto. Os efeitos especiais são bem feitos, tá? Se você gosta de filme de terror, acho que você já tem idade para assistir, sim, né? Acho, não quero falar nada, mas acho que tem para vocês assistirem no YouTube de graça. E aí como é um monstro, que é uma bolha gigante que vai o quê? Meio que consumindo tudo que ela encontra. Então ela meio que fagocita as pessoas, né? É como se fosse uma célula-zona gigante ali fagocitando. Eu já falei isso para vocês, já devo ter falado só 5 vezes. Mas então, aí para vocês entenderem, as células e os protozoários fazem mais ou menos o mesmo processo. Lógico, estamos falando de um filme de ficção comparando com um processo biológico que acontece de verdade. Vamos falar de outros grupos de protozoário? Então, fagocitose serve para a maioria dos protozoários. A gente estava dando exemplo dos ciliados. Vacúolo pulsátil e contrátil vale para a maioria dos protozoários de água doce. A gente estava dando exemplo dos ciliados. Vamos ver outros grupos aí de protozoários. Risária.
É um grupo que contém os radiolários e os foraminíferos, né? Um grupo, de novo, de seres unicelulares. Os foraminíferos são muito interessantes, que eles têm uma carapaça que a gente chama de teca, né? De carbonato de cálcio. Aqui alguns foraminíferos, ó, aqui a carapaçazinha deles. De novo, é como acontece ali com as diatomáceas. Esses bichos vão se multiplicando, eles morrem muitas vezes, sobra só a carapaçazinha que vai para o fundo do oceano, forma um sedimento, né? Então no oceano a gente muitas vezes tem sedimentos formados por esses micro-organismos, né? E é muito interessante porque hoje geólogos, eles analisando essas camadas de sedimento nos estratos do solo, né? Eles conseguem inclusive ter uma noção muito boa de como era aquele ambiente no passado, né? Então eles veem as espécies de foraminíferos e outros micro-organismos que cresciam há 10 milhões, 100 milhões de anos atrás, só pela carapaçazinha que está ali, que sobrou, né, que ficou fossilizada, e eles conseguem, isso aqui era um ambiente pantanoso, isso aqui era um ambiente de floresta, o escambau. Isso é importante porque até para prospecção de petróleo isso é importante. Dependendo de como era o ambiente há tantos milhões de anos atrás, a maior ou menor chance de formação de petróleo, formação de gás natural, né? Então isso aí é um conhecimento importante, os foraminíferos, né? Eles têm essas carapaças bonitinhas. Aqui um exemplo de foraminífero, como ele se alimenta, fagocitose. O corpinho dele, a célula, vai crescendo em volta da teca, né, que tem poros, então a célula consegue sair pela teca, né? Eles emitem parte da célula ali, que consegue capturar partículas e consumir essas partículas. Quando ele se sente incomodado, a célula inteira volta para a conchinha, que vai crescendo, né? Essa é a vida aí de um foraminífero qualquer. Essas projeções da célula que ele emite, vamos dizer assim, são chamadas de pseudópodes. Pseudo é falso, podo é pé, é como se fosse um falso pé. É uma projeção da própria célula, a gente vai falar mais desses pseudópodes, acho que no próximo slide, quando a gente for falar de outro grupo de protozoários que também tem esses pseudópodes. Mas muitos grupos se alimentam assim, eles projetam a parte da célula que engloba e fagocita o organismo. De novo, se vocês assistirem a Bolha Assassina, vocês vão ter uma ideia de como é que funciona isso, mais ou menos. Aqui, ó, os amebozoários, as amebas, né? Esses organismos, eles não têm cílios, eles não têm flagelos, eles se movimentam por pseudópodes. O corpinho deles, aqui, ó, essas projeções do corpo deles vão crescendo para um lado, como se ele fosse liberando um pezinho para o lado, ele gruda e vai e se puxa o próprio corpo junto, aí ele vai se locomovendo, né? Os amebozoários têm essa característica de se movimentarem por pseudópodes. Isso aqui é uma ameba. Muitas amebas têm vida livre, vivem em água doce, água salgada, rios, lagos. Outras espécies podem ser parasitas. Tá? A gente tem uma espécie de ameba, a amebíase, né? Uma doença que é causada pela ameba. Então aqui o movimento, né? O exemplo, né? Ó, vai projetando o corpo para onde ela quer ir, projetando, se fixa e puxa o resto do corpo. Isso aí é a locomoção por pseudópodes. Então ela vai meio que bolhando ali, né? Projeta um negócio ali e vai se puxando ali, né? E aí ela vai se movimentando. São os pseudópodes. A maioria das espécies de água doce tem também um vacúolo contrátil, né? Para a água não entrar dentro da célula e acabar matando a célula. Então ele vai expelindo água o tempo todo, o núcleo, e se alimenta por fagocitose, né? Esses pseudópodes muitas vezes crescem em torno de alguma presa, de alguma bactéria, alguma célula menor, e englobam, e aí vai digerir o alimento ali dentro da célula, uma digestão intracelular. É assim que muitas das amebas vivem. Tranquilo? Apicomplexos é outro grupo de protozoário. Eles não têm estruturas locomotoras, por quê? Porque eles não precisam. Esses caras são parasitas obrigatórios. Né? Nem todo protozoário causa doença, mas os apicomplexos causam doenças em alguém.
Esse é um grupo que não tem como se locomover. Eles são parasitas, muitas vezes parasitas intracelulares. Eles entram dentro de outras células e contaminam elas. Tem doenças que a gente vai falar na próxima aula, que são causadas por protozoários apicomplexos. Não tem estrutura locomotor. E eles têm essa estrutura, esse complexo apical, né, que dá nome ao grupo, que serve ali para aderência, serve ali para contaminação desses parasitas. Tá? Vamos falar mais desses caras na próxima aula. Então é isso, pessoal. Tem muitos outros grupos de protozoários, é um grupo muito diverso, né? Com características, hábitos de vida, parasitas. A gente vai falar dos protozoários que causam doença na próxima aula, né? E modos de locomoção, né? Vimos as amebas que têm os pseudópodes que usam para se locomover, vimos os ciliados que usam os cílios. Aqui também, esse aqui não se move muito, mas ele é um ciliado. E você tem organismos que são flagelados, que usam flagelo, um rabão para se locomover. O rabão tem a mesma estrutura, uma estrutura muito parecida com a dos cílios, só que é um número menor, 1, 2, 3, e eles geralmente são mais longos. Mas eles batem o flagelo para se locomover. Esse flagelo muitas vezes é chamado de undulipódio para diferenciar do flagelo bacteriano, que é uma estrutura diferente. Mas então você tem alguns protozoários que são flagelados, né, além dos ciliados, tem outras formas de locomoção. Tudo bem, pessoal? É uma diversidade muito grande, a gente já falou um pouquinho delas. Vamos seguir em frente. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho agora da reprodução desses caras. São seres unicelulares, então são capazes, geralmente bem capazes, de se reproduzir o quê? De forma assexuada por divisão binária. A célula passa por uma divisão e é isso aí. O organismo que antes era um vira dois organismos o quê? Geneticamente idênticos. Basicamente o que aconteceu foi mitose aqui. Mas multiplicou, aumentou o número, reprodução assexuada, sem variabilidade genética. Outras espécies são capazes de fazer reprodução sexuada, geralmente por um fenômeno bem complexo chamado conjugação, né? É aquele esquema parecido, é diferente, na verdade, é bem diferente, mas lembra um pouco aquilo que a gente viu com as bactérias, que dois indivíduos se unem, trocam material genético, no caso das bactérias, o plasmídio, e vão embora. Aqui, muitas vezes, você também pode ter isso, pode não ter necessariamente o aumento do número de indivíduos, mas pode ter um processo complexo no qual a conjugação vai gerar indivíduos geneticamente diferentes e um aumento no número de indivíduos. É um processo complicado, eu acho que não vale a pena a gente entrar em detalhes aqui, agora, mas é uma forma de reprodução que sexuada que ocorre em protozoários. E aí, um exemplo de conjugação nos paramécios. Um exemplo de uma espécie de paramécio, uma espécie de protozoário. Conjugação. A gente vai ver que vai ter multiplicação do número de organismos com a variabilidade genética, né? Com, no caso, a troca e fusão de micronúcleos. Tudo bem? Eu vou dar a versão condensada, depois eu vou explicando passo a passo o que acontece, tá? Vamos tentar entender como é que se dá esse processo de forma resumida, tá? Não vale a pena a gente entrar em muito detalhe, não. Mas vamos lá. Basicamente, esses organismos, se vocês se lembram, são ciliados, tem macronúcleo e micronúcleo. O macronúcleo está lá cuidando das funções administrativas, das funções metabólicas da célula. Síntese de proteína, regulação, né? Regulação, qual gene está sendo expresso, qual gene não está, isso tudo é macronúcleo. Quando os dois paraméciozinhos se juntam para fazer a conjugação, a reprodução sexuada, o micronúcleo, que até então está meio que sem fazer nada, né? Não sei se ele está totalmente inativo, mas ele vai sofrer meiose. Vão ser formados 4 micronucleozinhos, haploides. Muitos desses núcleos se degeneram e os organismos vão trocar e fundir os seus micronúcleos. Vai sobrar aí um micronúcleo que se divide, um vai para o outro, ele doa um micronúcleo e recebe um. O que ele recebeu vai fundir. Vai fundir por quê? Vai ser como fosse ali uma fecundação. Vai misturar o micronúcleo desses dois organismos. Vai misturar o que? A característica genética. Lembrem-se, esse micronúcleo acabou de passar por meiose. Então, cortou pela metade o número de cromossomos aí desse organismo. Para depois fundir com outro micronúcleo. A partir daí, esses micronúcleos vão se multiplicar, o DNA vai se multiplicar e eles vão acabar formando aí um macronúcleo
macronúcleo, desculpa, e um micronúcleo de novos indivíduos. São formados novos protozoários. Tá? Só que esses novos protozoários eles são formados com uma mistura do DNA dos dois pais, vamos dizer assim, né? DNA paterno e materno, dos dois protozoários que deram origem a eles. Não vão ser geneticamente idênticos. Ocorreu a multiplicação? Ocorreu. Sexuada? Sim, porque teve variabilidade genética. Tudo bem? Então vamos lá, ó, de novo. Os paramécios se unem e seus micronúcleos sofrem meiose. Então eles acabam com 4 micronúcleozinhos. Ocorre a degeneração de tudo que é núcleo, eles se degeneram, somem, são digeridos, né? Menos de um micronúcleo, que se divide, forma 2. E aí, um vai para o outro paramécio e um fica. Eles trocam. Transferência recíproca do núcleo menor e fusão com o micronúcleo original. Fundiu, trocou, fundiu. Uma fecundação recíproca. Mandou e recebeu, fundiu. Esse micronúcleo que já tem de novo o número original, a quantidade original de DNA, o número original de cromossomos, eles vão em cada parceiro, em cada uma das células que vão se separar. Separação dos parceiros. Ocorrem 3 divisões mitóticas consecutivas, resultando em 8 núcleos. Esses 8 núcleos vão virar macronúcleos e micronúcleos. 3 núcleos degeneram, 4 originam macronúcleos e 1 se divide mitoticamente. Divisão dos paramécios e nova divisão mitótica dos micronúcleos. Isso aí não precisa estar. Nova divisão dos paramécios. Cada conjugante vai acabar tendo um macronúcleo e um micronúcleo. A minha carinha aqui está no meio, mas você pode ler, tá? Porque eu vou tirar ela daí. Obviamente a gente não tem que saber todos esses detalhes, confunde. Ocorre a troca de micronúcleos que depois vão se multiplicar e junto com a multiplicação das células somarem uma nova geração aí de paramécios. 8 paramécios são formados. Tá bom? Reprodução sexual. Beleza, pessoal? Então, eu acho que é isso por hoje dos protozoários. Tá? Essas aulas vão estar gravadas. A gente provavelmente não vai ter aula do Meet, porque eu vou estar em trânsito, vou estar chegando em breves. Mas mandem dúvidas, mandem qualquer coisa. E lógico, eu vou manter contato com vocês sobre as atividades que vocês têm que realizar. Tá bom? Tudo bem, pessoal? É isso aí. Até mais.